Tudo bem, Mira? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso SBT e você. Obrigado pelo espaço para a gente debater um pouco alguns assuntos importantes para a nossa região. O governador João Dória está cumprindo a agenda pública aqui no Noroeste Paulista. Agora há pouco esteve um evento, um compromisso público e entre os anúncios falou sobre investimentos em vicinais. E esse é um dos assuntos que ele debate com a gente. Governador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no SBT e você. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. A Mira deixa aqui o meu abraço também. Obrigado por ter cedido o espaço dentro do seu programa para essa nossa breve conversa, mas é sempre um prazer, estando aqui em Araçatuba, visitar o SBT. Governador, em relação a esse investimento em estradas vicinais aqui da região, o que inclui esse pacote? Qual é o valor do investimento? Como vai funcionar? É um investimento grande. O investimento total, Marcelo, é de 2 bilhões e 500 milhões de reais. São 3 mil quilômetros de estradas vicinais em todo o interior do estado de São Paulo. É o maior volume em quilômetros de estradas vicinais da história do estado de São Paulo. Aliás, nacionalmente, não há nenhum estado que tenha feito um comprometimento para realizar um volume tão grande de quilometragens. Aqui nessa região é quase 1 bilhão de reais. Então, todas as vicinais aqui serão atendidas, rigorosamente todas. As vicinais que, evidentemente, têm uma função de escoamento da produção e, ao mesmo tempo, no ir e vir e também no lazer da população. E muito estamos realizando aqui em conjunto com a Prefeitura de Araçatuba, com o prefeito Dilador Borges. Eu queria cumprimentar, o prefeito tem sido muito operoso e muito dedicado nessas ações de parceria com o governo do estado, o que facilita muito, Marcelo, as nossas decisões. E a SP 310, que também recebe um investimento bastante grande, quase 100 milhões de reais, na sua total recuperação. Então, boas notícias para a mobilidade aqui na região de Araçatuba. Falando em mobilidade, governador, a gente tem um problema que se arrasta desde 2019, na SP 425, Assis Chateaubriand. Um trecho dela está interditado, está tendo que ser feito um desvio por estradas vicinais, Piacatu, Gabriel Monteiro. Qual que é o prazo para a conclusão dessas obras, para que o trânsito volte a fluir normalmente? As obras estão em curso, Marcelo, como você sabe. Eu me lembro que você ter falado isso da última vez que eu estive aqui com você. Você fez essa observação e disse que a estrada será recuperada. E ela está sendo recuperada. O prazo limite que me disseram, eu espero que possa ser cumprido, às vezes com questão de chuvas, intempéries, isso dificulta um pouquinho. Mas se tudo continuar correndo bem, até o final deste ano ela estará sendo entregue. Mas o importante é que ela está em obra, está em curso e ela será concluída. Falando em rodovias e ainda da SP 425, trecho dela entrou no plano PIPA de privatização, mas Isso. o outro ainda não. Existe algum outro pacote previsto para a região de privatizações para os próximos anos? Para os próximos anos, sim. Para este exato momento, não. A PIPA, Piracicaba Panorama, é a maior concessão rodoviária do país. São 1.371 quilômetros concedidos ao setor privado. As obras já começaram, como você sabe. Nós temos mais de 2.100 funcionários trabalhando. Chegaremos a mais de 3.500 no pico nesta concessão, que é a maior da história. Só de outorga foi 1 bilhão e 200 milhões de reais para o governo do estado de São Paulo. E a obra como um todo, 15 bilhões de reais de investimento privado, capitaneado pelo Fundo Soberano de Singapura, capital internacional neste investimento. Não há nenhuma previsão neste momento, mas nós vamos seguir nos programas de concessão e privatização. Temos alguns anúncios neste segundo semestre, na área rodoviária, e no primeiro semestre do ano que vem também. Então, muito provavelmente, teremos anúncios de concessões nesta região, mas neste exato momento, não. Ainda falando em concessões, a gente sabe que está em curso a concessão dos aeroportos estaduais administrados pela São Paulo Aeroportos, Boa lembrança essa. E nós temos aqui nas três cidades da região, nós temos aqui aeroportos, Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Qual que é a expectativa para esse resultado, dos valores que devem ser obtidos com as outorgas? Enfim, qual a expectativa do desenvolvimento dos aeroportos estaduais aqui do interior? Marcelo, repito, boa lembrança e boa pergunta. Os 3 aeroportos serão colocados em concessão agora no próximo dia 15 de julho na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que é a Bolsa de Valores do Brasil, é a B3. Nós estamos muito convictos que teremos 2, 3, talvez até 4 grupos consorciados disputando os aeroportos. Os aeroportos serão concessionados em blocos, não serão todos de uma vez, até para garantir que os aeroportos com maior movimento carreguem consigo os aeroportos de menor movimento. Mas são 22 aeroportos regionais, Marcelo, que serão concedidos ao setor privado. E agora, 15 de julho, nós estamos a menos de 60 dias desta concessão, que será feita em bolsa, como foram as demais concessões, como foi, aliás, a PIPA. A PIPA foi assim também, aliás, curiosamente, em maio
do ano passado. Praticamente um ano depois, 1 ano e 2 meses depois, os aeroportos regionais. E estamos otimistas, essa também é a boa notícia, que teremos disputa. Quando você tem mais de um grupo disputando, você tem outorgas melhores, grupos mais compenetrados na necessidade do investimento e velocidade no investimento também. Os aeroportos aqui de Araçatuba, de Prudente, São José do Rio Preto, são aeroportos robustos, eu diria até, e com necessidades de investimentos de expansão, sinalização, modernização, também na área de carga e, obviamente, na área de passageiros. São investimentos bastante expressivos que o setor privado fará nesses 3 aeroportos aqui da região. A gente falou agora há pouco no SBT Interior, primeira edição, sobre a retomada do turismo em Olímpia, que é a nossa Orlando brasileira e sempre é motivo de pauta aqui para a gente. Os parques estão voltando de forma gradual, de forma responsável e terão um impacto possivelmente positivo com a concessão dos aeroportos. Para estímulo de turismo regional, nesse momento que ainda é delicado, o que esperar do segundo semestre? Se avançarmos na vacinação, será bem possível que a área de eventos e parques de entretenimento possam ter a sua abertura controlada, vamos dizer assim, obrigatoriamente com o uso de máscara. Máscaras, nós teremos um longo convívio ainda com elas. Mas se evoluirmos no programa de vacinação, é bem provável que já ao final deste ano tenhamos a regularização completa de todos os parques e os parques de entretenimento também. Amanhã, quarta-feira, temos a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Deveremos anunciar uma nova etapa do programa denominado Plano São Paulo. E eu tenho o sentimento de que o Centro de Contingência do Covid-19, composto por 21 médicos, olha com muita atenção a evolução positiva na redução das internações, ocupação de leitos de UTI, ainda que em algumas regiões, poucas regiões do estado, tenhamos tido uma pequena elevação na ocupação de leitos de UTI. Mas, de forma geral, uma redução. Isso é um bom sinal e vai nos permitir amanhã, talvez, desenhar proximamente, não imediatamente, mas proximamente, uma etapa de distensão, de ligeira flexibilidade e aí gradualmente voltando ao normal, mas sempre protegendo vidas e colocando como prioridade a existência e a saúde das pessoas. A gente pode falar do fim da fase de transição e a retomada da divisão por regiões ou ainda é cedo para falar sobre isso? Talvez, eu não quero antecipar porque amanhã nós teremos a reunião com o Centro de Contingência às 11 horas da manhã, 1h30 antes da coletiva, que acontece às 12h45. Normalmente, aliás, o SBT e vocês aqui cobrem bastante bem e orientam com as informações a população do interior do estado de São Paulo. Mas eu diria que a tendência talvez seja termos uma fase com um pouco mais de distensão por uma semana até o final deste mês, até o dia 30 de maio, e a partir de 1º de junho uma fase ainda mais flexível. Então, são 2 etapas que deverão ser seguidas. Esta é a impressão que eu tenho do Centro de Contingência. Mas amanhã pela manhã nós teremos a confirmação disso. Mas eu diria que essa é uma tendência bastante plausível, dadas as conversas que temos tido com os médicos e principalmente os dados de redução de infecção, ocupação de leitos de UTI, ainda que modestos, mas estão diminuindo, e a vacina, que é o mais importante. Precisamos de mais vacinas. Ainda falando dessa prorrogação desse período aí de soltar um pouquinho mais, se a gente pode falar de maneira mais popular assim, isso seria de maneira uniforme para todo o estado ou teríamos divisões nessa etapa ainda? Nesse momento, Marcelo, mais em uniformidade. Um pouco mais adiante, talvez voltando para a regionalização. Nesta etapa, salvo alguma circunstância grave, como eu falei a você, poucas regiões, na verdade, poucos municípios estão vivendo uma ascensão do número de ocupação de leitos de UTI. A maioria está tendo uma redução. Se houver necessidade, o Centro de Contingência recomenda, mas aí é menos por região e talvez até mais por municípios. Mas, de maneira geral, estamos indo bem. Essa é a boa notícia. Mas quero aproveitar aqui aos que nos acompanham no SBT Interior para, por favor, recomendar, usem máscaras, não deixem, como nós estamos fazendo aqui no estúdio, embora no ambiente controlado, nós dois estamos de máscara, porque ela nos protege você, protege a mim, protege os nossos familiares. Use máscara sempre, já é um convívio, as pessoas já estão mais habituadas a usar máscara, fazer o distanciamento correto, como nós estamos fazendo aqui, pelo menos 1,5 m entre uma e outra pessoa, e lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel,
ter esses cuidados, isso ajuda a preservar a sua vida. Vamos falar um pouquinho de vacina rapidamente, governador. A gente sabe que o Instituto Butantan está enfrentando uma leve dificuldade para receber insumos da China. O senhor anunciou ontem, né, a chegada de mais um lote ainda para o mês de maio. O que esperar das próximas semanas? É claro que não dá para ter uma projeção muito adiante, mas aí do que já tem acordado com o país, com o laboratório chinês? É fato, Marcelo, mas eu vou antes falar do Butantan, eu quero dizer que nós precisamos de mais vacinas. Quer dizer, o governo federal, o Ministério da Saúde, precisa providenciar mais vacinas para o Brasil. Depois de um longo período negacionista do governo federal, dizendo que, enfim, comprando cloroquina e não comprando vacina, finalmente acordaram para uma triste realidade do país, que já perdeu mais de 430 mil vidas, que são necessárias vacinas. Antes tarde do que nunca. Então, já temos agora a vacina da Pfizer, que não tínhamos, ela tinha sido negada pelo governo Bolsonaro, agora foi comprada em pequena escala ainda, e temos a AstraZeneca e o Butantan. O Butantan é responsável por 70% de toda a vacinação do país. Novos insumos chegarão no próximo dia 26 de maio, imediatamente serão processados e transformados em vacinas. Esse lote de 4 mil litros de insumos, Marcelo, vai se transformar em cerca de 7 milhões de doses da vacina do Butantan e imediatamente colocada à disposição do Ministério da Saúde. Então, também melhoraremos a condição de vacinação aqui no estado de São Paulo, logo nos primeiros 10 dias do mês de junho. Também há a expectativa de que a AstraZeneca aumente a sua disponibilidade de vacina e a chegada de mais doses também da vacina da Pfizer. E a outra boa notícia é que nós autorizamos a produção da nova vacina, que é a Butanvac, a vacina que não depende de insumos importados nem da China, nem da Índia, nem dos Estados Unidos, nem da Grã-Bretanha, é produzida aqui pelo Instituto Butantan. Obviamente precisamos da aprovação da Anvisa, mas já autorizamos a produção de 18 milhões de doses dessa vacina, 6 milhões e 800 mil já estão prontos, até ontem já tínhamos produzido 6 milhões e 800 mil, até o início de julho teremos 18 milhões e eu já disse ao Instituto Butantan que a disposição do governo do estado é autorizar a produção de mais 12, chegando a um total de 30 milhões, ou melhor, de mais 22 milhões, chegando a 40 milhões de doses dessa vacina que é a Butanvac, uma vacina também eficaz contra a Covid-19. E com a vantagem, Marcelo, você não depende de insumos importados. Então, essa é uma boa notícia. Dependerá, sim, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação da testagem dessa vacina e a confirmação da sua eficácia. Aí o Butantan, que já fornece, repito, 70% de todas as vacinas do Brasil, terá uma segunda vacina, que é a Butanvac, a Coronavac e a Butanvac. A gente consegue falar em prazos, depois da aprovação da Anvisa, o tempo para aplicação na população, caso imediato, Marcelo. Por quê? Nós tomamos uma decisão de risco, mas eu prefiro correr o risco para produzir uma vacina do que ficar esperando e aguardando. Eu vejo, nós estamos perdendo cerca de 2 mil vidas por dia e eu não vou ficar parado esperando a autorização da Anvisa para começar a produzir a vacina. Prefiro produzir a vacina, ter a vacina produzida, pronta, acondicionada e colocada em ambientes refrigerados do Butantan, para assim que a Anvisa autorizar, se a Anvisa autorizar às 15 horas e 30 minutos, a vacina está sendo embarcada para o atendimento da população brasileira, a começar da população aqui de São Paulo. É preciso senso de urgência diante de uma crise como essa, que mata milhares de pessoas. Todos os dias você acompanha pelo noticiário aqui do SBT, cerca de 2 mil brasileiros estão perdendo a vida. Nós temos que ter o senso de urgência, não é hora nem de burocracia, nem de política, nem de disputas, é hora de vacina. Governador, muito obrigado pela participação com a gente aqui no SBT e você. Obrigado Marcelo, obrigado Mira, obrigado ao Barreto também, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Por favor, estejam bem, estejam protegidos com suas máscaras, façam distanciamento social, álcool em gel e oração. Ajuda bastante. Tchau, pessoal. Governador João Dória, que inclusive segue com a agenda agora aí em São José do Rio Preto. Mira Filizola, obrigado pelo espaço e um beijo para você.